O sermão A Revelação de Jesus Cristo foi pregada domingo de manhã, dia 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Jesus disse, ao princípio não foi assim. Volte ao princípio. Portanto, se vamos falar da era da igreja, temos de voltar ao princípio, pondo de lado toda declaração que qualquer homem tenha feito no decorrer da era. Este é o livro mais oficial de qualquer livro na Bíblia. Este é o único livro sobre o qual Cristo pôs seu selo. Ele começa com uma bênção e termina com uma maldição. Bem-aventurado aquele que lê, e maldito aquele que tira qualquer coisa dele. É o único livro que Cristo escreveu ele próprio da Bíblia inteira. Os 10 mandamentos ele escreveu com seu dedo. Isso mesmo. Os judeus se apegaram a isso. E hoje é o Apocalipse. E se Satanás detesta algum livro na Bíblia, é o Apocalipse. Há 2, ele detesta toda a Escritura, e é o cânon inteiro da Escritura. Porém, se há algum que ele despreze principalmente, é Apocalipse e Gênesis. Porque Gênesis conta o princípio. O Apocalipse revela o que vai acontecer a ele no último dia. Vai ser amarrado por 1000 anos. Então, ele, o falso profeta, a besta, vão ser lançados vivos no lago de fogo. E ele atacará o livro de Gênesis quanto a sua ser autêntico. Ele dirá que ele não é autêntico. Ele irá agitar a mente do povo. Observe onde o diabo se acha. Nesse livro de Gênesis ou no livro de Apocalipse. O primeiro e o último. E o livro de Apocalipse tem mais símbolos nele do que todos os demais livros na Bíblia. Ele tem mais símbolos porque é um livro de profecia. É um livro profético. Portanto, tem de ser entendido por uma classe profética. Este livro não é destinado a todos. Não há quase ninguém que possa entendê-lo. Esse livro é feito para uma certa classe de pessoas. Em Deuteronômio diz: as coisas ocultas são para o Senhor. Isso mesmo. E ele revela a nós, seus filhos, as coisas ocultas. Assim não vai. A mente carnal não consegue compreender dessas grandes coisas da Escritura, porque é loucura para eles. Mas para os que são amantes da palavra de Deus, é para estes que o livro foi escrito, para a igreja. A revelação de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja
às igrejas, sucessivamente, a revelação de Jesus Cristo à igreja. Eu gosto disso. E note, é também a consumação das Escrituras, a completa consumação. E está geograficamente colocado no lugar certo, no final da Bíblia. A revelação da coisa toda colocada aqui atrás, com uma bênção a quem a lê e a ouve, com uma maldição com aqueles que acrescentarem ou tirarem. É o cânon completo. O absoluto. Nada pode ser acrescentado a isto. E quando um homem tenta tirar algo disto, ou acrescentar algo a isto, Deus disse que ele tiraria a mesma parte do livro da vida. Está vendo? Ele tiraria sua parte do livro se ele acrescentasse a isto. Portanto, quando nós vemos a múltipla revelação de nosso Senhor, quem Ele é, o que Ele é, se qualquer pessoa acrescentar algo a ela, ou tirar algo dela, é uma falsa profecia. Muitos têm tentado dizer que tiveram alguma coisa posterior a isso. Porém, essa é a completa revelação do Senhor Jesus em sua era da igreja e em seu dia. A revelação de nosso Senhor. Agora desvendar a palavra grega, algo que esteve oculto, e revelar Cristo. Agora o próximo versículo nós encontramos no versículo 2. O versículo 1 está revelando Cristo. A revelação ou a descoberta. Como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas para os apóstolos. Eles fizeram a pergunta, porém só um viveu para ter a revelação. Ainda assim, ele não a entendeu porque a história ainda não estava feita. Agora, a história deste livro, ou o contexto deste livro, foi dirigido às 7 eras na Ásia Menor que existiam então. Ele foi dirigido àquelas 7 igrejas. Havia mais igrejas do que aquelas 7 naquele dia. Porém, cada uma daquelas igrejas foi significativa. Significativa acerca da característica naquela igreja que a seguiria no decorrer da era. A característica daquela igreja, como a de Éfeso, ela tinha uma característica. Esmirna, Pérgamo e assim sucessivamente. Filadélfia. Cada uma daquelas igrejas tinha uma característica nela que apareceria novamente nas eras por vir. Se você pudesse somente... Qualquer homem pode ver
a aplicação espiritual das Escrituras, e poderia dizer que elas não eram inspiradas. Suas próprias ações, os próprios motivos, os próprios objetivos do povo, ora, provam que a Escritura é inspirada. Ao ver como Deus aplica essas coisas, exatamente o que você faz. Aqui está um tipo de alguma coisa. Como Abraão, que ofereceu Isaac, seu único filho. Um tipo de Deus que deu seu filho. Centenas de anos mais tarde. Como José foi vendido. E na prisão odiado por seus irmãos e amado por seu pai. Jesus, em tipo. Como o Espírito operou através de José, um homem, e simplesmente tipificou a vida de Cristo perfeitamente. Como Davi, o filho de Davi, sentou-se na mesma montanha quando Davi foi rejeitado como rei, e subiu a colina, Monte das Oliveiras, olhando para trás, chorando como um rei rejeitado. Algumas centenas de anos depois daquilo, o filho de Davi subiu a mesma colina como um rei rejeitado e chorou sobre Jerusalém. O Espírito em tipo e forma. Oh, então você consegue ver a grande igreja pentecostal neste último dia? Consegue ver como Deus a inaugurou no dia de Pentecostes? Aquele Espírito devia permanecer na igreja no decorrer de todas as eras. Eles se tornaram formais e indiferentes. Eles tiveram de ter uma denominação. Eles tiveram de unir a igreja e o Estado. E eles finalmente fizeram isto. E causaram centenas de anos de perseguição. Então, a Reforma, eles saíram. E cada ano, eles têm tirado do Espírito e acrescentado ao natural. Para fora do Espírito e acrescentado ao natural. Até que agora estão prontinhos para fazer isto novamente. Nós estamos vivendo nestas últimas horas conclusivas, a consumação da igreja. Estamos na Filadélfia, ou na era da igreja de Laodiceia. Agora o capítulo 1, versículo 1, foi introduzido a João. Agora, quem é o escritor? João. Não foi uma revelação de João. E nós sabemos que não foi. Porque foi a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi isto. Ele foi escolhido como discípulo. E o livro, ele próprio revela a coisa que foi Jesus Cristo, a quem ele estava revelando. E foi enviado aos... E notificou isto por seu anjo a João.
who the angel was. Nós não sabemos quem foi o anjo. The Bible doesn't say who the angel A Bíblia was. não diz quem foi o anjo. But we know that it was a prophet. Porém, nós sabemos que foi um profeta, Because the Bible later said porque a Bíblia mais tarde disse that I, que eu, Jesus, Jesus, have sent my angel to testify these things enviei o meu anjo para testificar destas coisas which must shortly come to pass. que brevemente devem acontecer. Then we find out that Então nós verificamos que when John started to worship the angel quando João começou a adorar o anjo said, see that you do it not. o anjo disse, olha, não faças tal. Revelation 22, I believe it is. Apocalipse 22, eu creio que é. And he said, for I am of thy fellow servants E ele disse, porque sou dos teus conservos and of the prophets. e dos profetas. It might have been Elijah. Pode ter sido Elias, It might have been one of the prophets. pode ter sido um dos profetas. John was an apostle. João foi apóstolo, But this prophet was sent. porém este profeta foi enviado. And John being an apostle, E João, sendo apóstolo, look at the nature of the rest of his epistles. olhe a natureza de suas demais epístolas. Prove that it wasn't John wrote it. Provam que não foi João que escreveu isto, Because it has no nature like John. porque não tem a natureza de João. Take 1 John, 2 John, Tome 1 João, 2 João, so forth, and read it. assim por diante, e leia. And look at the nature of that. E veja a natureza. Then look at the nature of this. Então veja a natureza disso. John was a writer and was an apostle, João foi escritor e foi apóstolo, but this is the spirit of a prophet. porém, este é o espírito de um profeta. It's a different person altogether. É uma pessoa diferente, completamente. Está vendo? Wasn't John's writing. Não foi o escrito de João. Wasn't John's revelation. Não foi a revelação de João. It was God's revelation Foi a revelação de Deus, of Jesus Christ to the churches. de Jesus Cristo às igrejas. And it had, E teve... John was just a writer, João foi só um escritor, the o scribe. escriba. And the book declares the same. E o livro declara a mesma coisa. Now, it wasn't addressed to John. Agora não foi endereçado a João. It was addressed to the church. Foi endereçado à igreja. All right. Muito bem. John at that time João, naquela época, was the pastor of the Ephesian church. era o pastor da igreja de Éfeso. And now the book is addressed to John, E agora o livro é endereçado a João, to the church, not to John. ou à igreja, não a João. Now, the third verse, Agora o versículo 3, he announces the blessing. ele anuncia a bênção. Listen to this. Escutem isto. Blessed is he that readeth, Bem-aventurado aquele que lê and they that hear the words e os que ouvem as palavras of this prophecy, desta profecia and keep those things e guardam as coisas which are written que therein, nela estão escritas, for the time is at hand. porque o tempo está próximo. What time is at hand? Que tempo está próximo? The time these things take place. O tempo em que estas coisas acontecem, When this revelation quando esta revelação of Jesus Christ is completed de Jesus Cristo é completada in each church age. em cada era da igreja. Now, the reason he wrote it like this, Agora, a razão por que ele escreveu isto assim, if he'd have said, well, now, se ele tivesse dito, bem, agora they was looking for him to, eles estavam esperando por ele, if it had been revealed, se tivesse sido revelados, if se ele, it would have been revealed to John isso tivesse sido revelado a João, that he was going to come as soon as those churches que ele ia vir tão logo aquelas igrejas there was finished. ali fossem completadas. That's the way John thought it. Essa é a maneira que João pensou nisto. But if it was, them churches, Porém, se fosse aquelas igrejas, as soon as they was finished, they come. tão logo elas estivessem completadas, elas vêm. If he knew Se ele soubesse, it had been revealed to him, se tivesse sido revelado a ele there's going to be 7 long church ages, que ia haver 7 longas eras da igreja, several thousand years, vários milhares de anos or several hundreds of years, ou várias centenas de anos, then there wouldn't be no reason of waiting. então não haveria razão para esperar. They just live their church age out. Eles iriam apenas limitar-se a viver em sua era da igreja. Therefore,
God spoke it, Portanto, Deus falou isto, and it wasn't revealed to them. e isto não foi revelado a eles. It wasn't revealed to Martin Luther. Não foi revelado a Martinho Lutero. The things that John Wesley knew about the Scripture. As coisas que João Wesley soube acerca da Escritura. It isn't revealed to the Baptists Não está revelado aos batistas. what the Pentecostals knows about Scripture. O que os pentecostais sabem acerca da Escritura. Because it's in a different age. Porque está numa era diferente. It's a different time. Foi um tempo diferente. And God reveals His things E Deus revela as suas coisas just in the season. exatamente no momento propício. Oh, you can't plant corn in the springtime Oh, não se pode plantar milho na primavera and reap at the same time. e colher ao mesmo tempo. You plant a seed and it grows Planta-se uma semente e ela cresce to maturity. até a maturidade. God plants His word Deus planta a sua palavra and then it grows e então ela cresce. right out, and then we look back and say, Então nós olhamos para trás e dizemos, there it was. ali estava ela. Well, sure. Ora, sem dúvida, We see it after it's been revealed. nós a vemos depois que ela foi revelada.